Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Agora nós vamos conversar um pouco sobre homeopatia, sobre o Novembro Verde, você vai saber do que se trata, e vai saber também por que a homeopatia é considerada a medicina do futuro. Com o Dr. Luiz Vanderlei Romanizen, que está conosco aqui, médico e também o primeiro secretário do Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Londrina. Antes só vou te dar um recado. Sabe onde encontrar o melhor ensino superior de Londrina e região? Estou falando do melhor centro universitário do Paraná, a Unifil, com nota máxima no Ministério da Educação. Quer fazer uma boa faculdade? Vai encontrar tudo lá na Unifil. Os melhores professores, estrutura de primeira, com os melhores laboratórios, clínicas e núcleos de práticas profissionais. Também tem muita tecnologia, inclusive no EAD, além do ensino presencial. Parcerias com as principais empresas de Londrina, multinacionais e institutos de pesquisa. Oportunidades de estágios remunerados e também encaminhamento para vagas de emprego. Então é isso aí. Quer se encontrar e se preparar bem para o futuro? Vá até a Unifil. Você pode acessar o site www.unifil.br ou ligar 3375-7474. Boa noite, doutor Luiz, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores. Agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos dá de falarmos um pouco mais da homeopatia, levar um pouco mais do conhecimento da homeopatia para a população. Em especial nesse mês, onde nós comemoramos a campanha do Novembro Verde. O que é o Novembro Verde, doutor Luiz? Novembro Verde é uma campanha que foi inspirada na campanha do Outubro Rosa, que é para câncer de mama, o Novembro Azul, que é para câncer de próstata. E a Associação Médica Homeopática Brasileira encampou a ideia e criou uma campanha, um mês, para se fazer um trabalho mais intenso de divulgação da homeopatia. Então, além dos vários eventos que são promovidos em vários pontos do país, para um contato direto com a população, hoje se usa muito as mídias sociais, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube, onde a gente está fazendo uma divulgação maciça dessa campanha e de informações sobre a homeopatia. Vários profissionais, além das entidades. A que se deve, doutor Luiz, o aumento da procura de pacientes pela homeopatia? Eu acho que a gente está indo num movimento de contramão da medicina moderna. A medicina moderna, né, em que pese todo o desenvolvimento dela, ela acabou se tornando uma medicina muito fria, muito distante do paciente. Então, com as várias especialidades, o uso massivo da tecnologia, não que nós sejamos contra, ela é extremamente importante, mas esse aspecto levou a um distanciamento do médico do paciente, é um relacionamento muito frio. Se perdeu aquela característica do relacionamento médico-paciente que existia outrora. Conhecia até a família antigamente. Conhecia a família, o médico era o médico literalmente da família, né? Uhum. E a homeopatia, pelo princípio de tratamento dela, pelos seus princípios de valorizar o ser humano, de um cuidado maior com o ser humano, uma consulta mais demorada, uma valorização maior, se valoriza mais o diálogo, a gente resgata esse aspecto. E uma parte da população está querendo isso. Então a homeopatia oferece esse tratamento mais humano, em que nós valorizamos mais o ser humano e menos a doença. Lógico, vai se tratar a doença, mas primeiro cuidando do ser humano que tem essa doença. Então, nesse aspecto, a homeopatia foi uma resposta a esse anseio da população, de uma parte da população que quer resgatar essa colocação de médico de família, né? A gente volta para essa colocação. No começo do bloco eu falei, ele vai dizer por que a homeopatia pode ser considerada a medicina do futuro. Por quê? Justamente por esse aspecto. Hoje eu vou falar muito desse lado humano da homeopatia. Como a homeopatia resgata a relação médico-paciente e o método de tratamento. Nós não nos preocupamos só em tratar a doença, mas a gente procura mudar a condição de vida do paciente, melhorando a qualidade de vida dele. Então, além de ser uma medicina de forma curativa, ela também tem um aspecto preventivo, de melhoria de qualidade de vida. Isso é o que se busca hoje na medicina, inclusive na própria medicina alopática, convencional. Existe uma corrente de pensadores que estão muito preocupados em resgatar esse aspecto mais humano da medicina, em voltar essa relação médico-paciente de melhor qualidade. Então a homeopatia oferece isso. Além do que nós oferecemos um tratamento de um custo menor, um uso mais racional da tecnologia, impactando no custo também, que é uma coisa que tem que se preocupar. A medicina está tendo um custo crescente, então a gente consegue também trazer uma resposta nesse sentido. O custo do medicamento é mais barato. Os medicamentos são medicamentos ecologicamente sustentáveis. Então, por essa série de aspectos,
ela representa uma proposta de medicina do futuro, baseada no respeito ao ser humano. Ora, uma dúvida comum, doutor Luiz, a homeopatia é a mesma coisa que a naturopatia florais? Essa é uma dúvida muito presente. Tem gente que confunde. Não, eles confundem mesmo. Quando eles chegam assim, na população no geral e no consultório mesmo, as primeiras vezes que eles vão, na primeira consulta, eles citam, não, eu já tomo homeopatia, eu estou tomando floral. A gente tem que explicar que são coisas diferentes, né? A gente respeita, é uma forma de tratamento válida também, mas existem alguns princípios na própria homeopatia que difere da medicina, dessas outras formas de terapia. Enquanto essas formas todas de terapia visam tratar a doença, certo, o homeopata ele se preocupa com o ser humano, novamente falando do ser humano, né? Nós vamos cuidar desse indivíduo que tem uma doença. Então o tratamento dele vai levar à cura da doença dele. O equilíbrio da energia desse paciente leva à melhora do seu aspecto de saúde. Então a abordagem do paciente é diferente. A gente vai com o princípio do semelhante cura o semelhante. E um segundo aspecto, que aí seria técnico, é a maneira do uso do medicamento, do preparo do medicamento. O medicamento homeopático tem algumas características próprias. Ele tem o princípio da ultradiluição, ou seja, se dilui muito o remédio para ele ser usado, e o da dinamização, que são processos que despertam a capacidade curativa das substâncias. Enquanto os florais usam apenas derivados vegetais, e nós usamos muitos medicamentos comuns, certo, mas que diferem no preparo, e isso muda um pouco a qualidade do remédio, no que ele vai atuar, né? Amplia o aspecto de atuação do remédio em relação aos florais, mas nós também usamos medicamentos do reino animal e do reino vegetal. Não é aliás, uma do coisa reino mineral, só. desculpe, mineral e animal. Então nós usamos uma gama muito maior de medicamentos. E o preparo e a filosofia de trabalho são diferentes. Entendi bem. Você já disse um pouco, mas vamos esmiuçar mais. A homeopatia é um tratamento caro? Não, pelo contrário, é um tratamento muito barato. Sob dois aspectos. A gente vê no aspecto direto, objetivo, o quanto que o paciente vai desembolsar na farmácia para a compra do remédio. Se a gente comparar com o custo do tratamento alopático, dos remédios alopáticos, principalmente para as doenças crônicas e para algumas doenças agudas, antibióticos, né, e outros medicamentos. 200 a 300 de cara, assim. Por aí vai. O medicamento homeopático é muito mais barato. Um frasco de medicamento, entre uma farmácia e outra, está flutuando na faixa de preço de 20, 25 reais. Né? Então já há uma diferença clara de custo aí. Sobre um outro aspecto, como eu coloquei, como nós temos uma dinâmica diferente de tratamento, nós abordamos o indivíduo, vamos entender a história do paciente, nós acabamos fazendo a melhora da qualidade de vida dele e também aquele aspecto que eu já citei, da prevenção. Como ele se trata com a homeopatia, a gente muda os seus hábitos de vida, a sua qualidade de vida, com isso ele adoece menos. Então a longo prazo ele vai gastar menos com remédio, menos com médico, menos consultas, então se torna uma medicina mais barata. Né? Por outro aspecto, do aspecto da medicina pública, os gestores de saúde pública também deveriam olhar com mais atenção a homeopatia. Hoje tem muito pouco. Muito pouco. Existem algumas cidades no país que já encamparam a homeopatia, mas não é uma coisa disseminada. Mas é uma coisa que deveria ser visto com muito carinho pelo gestor. Por essas características que eu falei, como a gente diminui o processo de adoecer, o custo do medicamento é mais barato, o médico homeopata, não que ele não faça uso da tecnologia, da modernidade da medicina, que é necessária e é importante, mas ele faz um uso de uma maneira muito mais criteriosa, né? Ele não vai indicando exames assim, 5 pacientes sentam. Primeiro a gente vai entender o paciente, vai ver se ele precisa daquele exame, a gente vai ver quais exames são necessários. Com isso a gente faz uma medicina de um custo muito menor. E na Alemanha, só completando, Marcelo, desculpe, recentemente, agora, coisa de 2, 3 meses atrás, o Serviço Público de Medicina de Saúde da Alemanha encampou a medicina homeopática no seu rol de práticas oferecidas à população, e lá eles bancam, inclusive, o medicamento para a população. Que maravilha. Em um país de primeiro mundo que tem essa visão, e existem outros países na Europa que já fazem isso, eu acho que eles não fazem sem razão. Né? Eles têm um fundamento econômico, inclusive um estudo econômico muito mais apurado que o nosso. Poderia ser seguido o exemplo. O exemplo eu acho que é muito importante. Já chegamos ao fim deste bate-papo, mas o Dr. Luiz vai voltar aqui para falar mais sobre homeopatia. Muito obrigado, Dr. Luiz, grande abraço. Até a próxima.
Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. Então, boa noite aos telespectadores. Espero ter podido passar um pouco mais de informação aos nossos telespectadores para conhecer um pouco mais da homeopatia e que procurem se informar mais e tentar essa forma de terapêutica que é muito mais racional e saudável. Obrigado, grande abraço. Daqui a pouco tem mais.